Já foi aqui reiterado, a confiança no sistema eleitoral brasileiro é um dos pontos altos. Olá, eu sou a Francine do canal Verdade Política e hoje a gente vai entender por que a decisão do STF sobre o voto impresso é extremamente absurda. Vamos começar pelo fato que o STF não foi feito para legislar. A Câmara dos Deputados aprovou a lei do voto impresso em 2015 e foi sancionada pelo presidente da República. Como as eleições municipais de 2016 estavam muito em cima, ficou decidido que o voto impresso iria começar nessas eleições, em 2018. Convenhamos, 3 anos é mais do que tempo suficiente para planejar essa eleição. É inaceitável que um país presidencialista, onde há nítida divisão dos poderes, simplesmente o poder judiciário decida substituir o poder legislativo, que é o poder eleito pelo povo. Isso é extremamente perigoso. Não sou nenhum especialista, mas me soa um tanto quanto inconstitucional. Parte de um pressuposto falso. Parte de um pressuposto de que as eleições realizadas no Brasil, as eleições por urna eletrônica, elas não têm legitimidade. Foi sustentado da tribuna, em alguns casos, como se não houvesse legitimidade nas eleições feitas por urnas eletrônicas. Nas últimas eleições, em 2014, eleitores votaram nos 27 estados e Distrito Federal em 71.843 urnas eletrônicas. E se um outro problema, uma outra fraude ocorreu, um número muito menor do que as fraudes que ocorriam com o voto escrito. Pressuposto falso? Ah, senhor ministro, o senhor é muito mais inteligente do que isso. Todo mundo está cansado de saber que as urnas eletrônicas não acabaram com as fraudes. Elas simplesmente deixaram elas invisíveis para o eleitor, colocando um fim em todas as investigações. E eu nem preciso falar quem são os políticos que não apoiam o voto impresso, né? Eu não vejo por que fazer hoje impressão de voto. Este ano, o TSE publicou uma matéria dizendo que a votação eletrônica é uma realidade em mais de 30 países. Porém, o TSE esqueceu de mostrar somente alguns detalhes em relação a esse assunto. Existem 3 gerações de urna. Cada geração é uma atualização, resolvendo problemas do modelo anterior. A primeira geração de urnas, o DRE, Direct Recording Electronic Machine, ou máquina de gravação eletrônica direta do voto, grava os votos eletronicamente, não permitindo uma auditoria por nenhum outro meio. A confiabilidade dos dados fica completamente no software do equipamento. Nós temos um sistema que é considerado muito seguro. Essas urnas foram utilizadas em 1991 na Holanda, 1992 na Índia e desde 1996 aqui no Brasil. Entre 2004 e 2012, diversos países abandonaram as urnas de primeira geração. Em 2014, a Índia e o Equador também desistiram desse modelo, fazendo o Brasil ser o único país ainda a trabalhar com urnas de primeira geração. Muito seguro. A segunda geração de urnas surgiu a partir da tese de PhD da doutora Rebecca Merkel. Ela é uma das principais especialistas internacionais em votação eletrônica. Na sua tese, ela apresenta problemas tecnológicos, computacionais e sociológicos que vão desde a entrada até a contagem dos votos. Ela faz uma avaliação detalhada sobre as limitações na tabulação desses votos e ainda consegue comprovar que o sistema não é nem um pouco privado e muito menos seguro. E ainda tem ministro falando que o voto impresso vai invadir a nossa privacidade. Bom, para os senhores não importa o que a maior especialista do mundo diz sobre o assunto. Ou vocês são especializados em TI e eu não estou sabendo? Muito seguro. Para resolver o problema, a doutora Rebecca propôs um novo tipo de registro, que pudesse ser gravado de forma independente.
não é nada mais nada menos do que um documento de auditoria em papel conferido pelo eleitor. Aqui no Brasil, também é conhecido como VICE, voto impresso conferido pelo eleitor. A maior diferença dessa geração de urnas é que elas permitem que a apuração e a auditoria seja feita por pessoas normais, assim como eu e você, independente do desenvolvedor do software ou do administrador do sistema, fazendo as eleições serem muito mais transparentes. A partir de 2016, se desenvolveu o princípio de independência de software em sistemas eleitorais, que foi exigido em todos os países que se tem voto eletrônico, menos no Brasil, é claro. Muito seguro. O princípio diz: um sistema eleitoral é independente do software. Se uma modificação ou erro não detectado no seu software não pode causar uma modificação ou erro indetectável no resultado da apuração ou na violabilidade do voto. Ou seja, erros e adulterações não detectados no software não podem causar erros indetectáveis no resultado. Em 2002, o Brasil fez um teste com esse tipo de urna e foi um total fracasso, devido à falta de planejamento. Em 2006, todos os países com votação eletrônica já tinham substituído as suas urnas de primeira geração, mostrando que é viável sim, ao contrário do que diz o TSE e o STF. Mas não se enganem, não é a votação que define a democracia, é a maneira de contar os votos. As contestações são mínimas, se é que existem. Eu capitaneei com muita honra uma eleição geral em 2012 e que se sagrou vencedora a ex-presidente Dilma Rousseff. A terceira geração de urnas surgiram a partir de 2008, através de diversos estudos que apresentavam sistemas eleitorais independentes do software, aprimorando e facilitando os métodos de auditoria. Em 2009, foi testado em um município dos Estados Unidos o sistema Scantegrity, em que o voto criptografado é impresso e entregue ao eleitor, que poderá verificar posteriormente o seu processamento, sem, no entanto, revelar o conteúdo do seu voto. Em Israel, também está sendo testado um sistema muito parecido. Em 2010, na Argentina, foi apresentada uma cédula eleitoral com chip de radiofrequência. Esse chip fica embutido em um só documento, estando presente tanto no registro digital quanto no voto impresso. Isso possibilita uma enorme facilidade tanto para os eleitores quanto para a apuração dos votos. A característica comum no sistema de terceira geração é a independência do software e a facilidade extrema em se fazer uma auditoria. É exatamente por isso que eles se chamam end-to-end, ou seja, verificação de ponta a ponta. São inúmeros os argumentos que evidenciam falhas no sistema eleitoral brasileiro. Além de urnas extremamente defasadas, as nossas eleições não conseguem entregar o básico para que o eleitor consiga verificar o processamento do seu voto. Além disso, as nossas urnas não atendem ao princípio de independência do software. Muito seguro. O TSE ignora e nega diversos problemas ocorridos, impedem a investigação e ainda mantém diversos relatórios importantes com falhas em segredo. As urnas brasileiras não têm nenhuma confiabilidade. Elas podem ser facilmente adulteradas sem deixar rastros, não permitindo uma auditoria transparente. O TSE é detentor de todo o poder. Ele executa, administra, legisla, regulamenta, julga, recebe as denúncias contra si próprio, protela, arquiva e se absolve. O voto eletrônico no Brasil faz parte de uma decisão estratégica do Estado brasileiro? Até que faz sentido. As urnas eletrônicas de primeira geração já foram rejeitadas em mais de 70 países ao redor do mundo. Eu não sei da onde os ministros do STF acham que só aqui no Brasil isso vai funcionar. Agora que a merda já tá feita, resta exigir que para essas eleições o voto seja por cédula. Exigir que os militares sejam os responsáveis pela ordem das eleições.
Exigir que o TSE não seja mais o responsável em receber e julgar as denúncias contra si próprio. Exigir uma apuração e uma auditoria transparente, sem segredos. Muito seguro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim você vai ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo.